programa dessa semana eu fui até a Clover Montessori e vou mostrar para vocês o dia a dia das crianças e um pouco mais sobre a metodologia. E depois eu fui até Érica Magalhães, passei por uma transformação e mudei o corte de cabelo. E ainda tem dicas da Ótica Visulux, agora no Lente. E o Lente veio até a Clover Montessori para conhecer todos os detalhes e eu converso agora com a diretora pedagógica, com a Regina Manjô, que vai nos contar um pouquinho aí de todos esses diferenciais, começando pelo método, não é? Que método é esse? Bom, o método Montessori é um método onde a criança faz tudo por ela mesma. Então, a Maria Montessori acreditava que se você colocasse na frente das crianças os estímulos que ela precisava para se educar, ela se autoeducaria, como a gente... Então, as professoras estão aqui, mais como, digo assim, diretoras das crianças na sala. Até em inglês o tema da a maneira com que eles chamam a professora, ao invés de ser professora, seria uma diretora. Ela dirige a criança dentro desse ambiente, né? Esse ambiente Montessori, o primeiro pilar, né, que a gente chama que segura esse método, é as ciências. Então, esse método ele é baseado cientificamente nas pesquisas que a Maria Montessori fez há quase 100 anos atrás. Então, essas pesquisas da Maria Montessori, ela viu várias coisas nas crianças, inclusive que as crianças têm períodos onde elas estão, vamos dizer assim, maduras para aprender uma coisa ou outra. Então, o primeiro pilar desse método é o ambiente cientificamente preparado. É o que a gente está vendo aqui, né? Você está vendo, aí a gente precisa, dentro desse método cientificamente, né, desse ambiente cientificamente preparado, tem o professor que também precisa ser treinado especificamente para trabalhar dentro desse ambiente cientificamente desenvolvido. Depois nós temos a concentração, então a gente quer que todos os dias a criança tenha de 2h30 a 3 horas para ela poder trabalhar sem ser interrompida. Então, por exemplo, na escola convencional, onde a criança está fazendo uma coisa e de repente passou os 50 minutos, agora a gente não vai fazer mais linguagem, a gente vai fazer matemática. Nós não temos isso. Por quê? Porque a gente acredita que a criança, que a motivação vem de dentro. Então, essa motivação intrínseca, para a criança chegar ao verdadeiro aprendizado, ela precisa, escolher o que ela vai fazer, que é o que a gente vê aqui também. Porque hoje, quando a gente chegou aqui, gente, cada grupo, cada criança estava fazendo um tipo de atividade e sempre com muita autonomia, né? Na autonomia é o outro pilar, né? O quarto pilar. Então, a livre escolha, né, a autonomia, 3 horas de trabalho e o ambiente cientificamente preparado, né? Essa autonomia é aquilo que a gente acredita, né, e que a Montessori também, né, acreditava, que o ser humano precisa para ele viver uma vida melhor. Porque a ideia da educação é de iluminar a sua vida, é de melhorar a sua vida, é de você ter a habilidade de fazer desse mundo um mundo melhor. Então, a ideia, né, da criança ser autônoma é dela escolher, né? Essa parte que as pessoas falam tanto hoje, né, de educação emocional, a Maria Montessori já tinha isso há 100 anos, exato, né? Porque ela acreditava que a criança precisa primeiro falar do que ela está sentindo, dar a sua opinião, ajudar no processo de decisão. Então a gente fala assim que o método Montessori é todo a respeito de escolhas, porque a criança escolhe, por exemplo, a pessoa fala assim, mas a criança faz então o que ela quer? Sim, dentro dos limites dela e do respeito a ela mesma, né? Respeito ao meio ambiente e respeito às outras pessoas. Então, ela pode, por exemplo, ficar sentada e observando as outras pessoas sem fazer nada? Ela pode. Ela pode, se ela estiver muito cansada, sentar na cadeirinha e dormir? Pode. Aí as pessoas falam, mas e se ela escolher de não fazer absolutamente nada? Na verdade, não acontece isso. Mas aí, de repente, a criança já começa a ver que ela tem essa escolha de atividade e que ela pode escolher de ficar sem fazer nada ou
de escolher a atividade que ela vai querer fazer. Então ela já vai, então ela pode até não fazer nada se ela escolher, mas geralmente a criança escolhe coisas para fazer, como você viu hoje, né? Todas as crianças estavam ocupadas, né? Não, e elas fecham o ciclo, cada um escolhe uma atividade, pega a atividade que quer fazer, ao final dessa atividade recolhe todos os objetos e guarda, gente. Isso quando não vai no snack e lava o pratinho, coloca o pratinho já na máquina de lavar louça, ou seja, é um respeito, é a convivência na sociedade. Acho que a gente está aqui numa sociedade, não é isso, Regina? Isso mesmo. Por isso que existe, né, a idade mista do Montessori, porque nós na sociedade, nós não somos todos iguais, entendeu? Nós somos diferentes, então por isso que a gente tem a idade mista. Cada criança está fazendo, vamos dizer assim, o seu próprio roteiro de desenvolvimento, porque ela está fazendo de acordo com as habilidades dela. Outra coisa, né, da ideia da idade mista é assim, as crianças elas têm a chance de serem seguidores e de serem líderes. Então, o que acontece? Você vai ver muitas vezes uma criança maior ensinando uma criança menor. Você vai ver uma criança menor ajudando a maior. Então, é essa atitude que a gente quer ter na sociedade. A gente quer que as crianças que saiam daqui, que eventualmente vão ser adultos, né, e responsável por uma parte, vamos dizer assim, dessa nossa sociedade, de ajudar e de fazer parte, que eles sejam competentes e éticos, porque é isso que falta muito pra gente. Então, eu quero ser competente, mas para fazer o bem para o maior número de pessoas possível, e não só para mim, né? E essa diferença enorme que a gente tem, por exemplo, de uma classe de uma escola convencional e de uma escola Montessori, então, na classe de uma escola Montessori, está sempre assim pensando, o melhor da classe, nossa, você foi o melhor. Nunca. Aqui o que nós queremos? Nós queremos a melhor classe, porque é todo mundo junto que a gente vai fazer uma força para todo mundo se desenvolver, né? E você mencionou já aí da qualificação dos profissionais, dos professores que aqui trabalham. Agora eu tenho uma dúvida, como é o processo de adaptação, não só das crianças, mas dos pais? Bom, os pais, né, o que a escola precisa fazer com os pais? Como, né, as pessoas não conhecem o método Montessori e todos esses princípios, então é muito importante que a gente comece a fazer um coaching com os pais, né, explicando como é que funciona. Por exemplo, uma criança de adaptação não é uma criança que a gente fica todo o tempo segurando no colo, que a gente fica tentando. É uma criança onde a gente abaixa, fala baixinho com ela, espera ela se acalmar, ajuda ela a se acalmar sozinha, né? Mas aí as pessoas falam assim, mas é tão pequenininha, a criança entende isso? Claro que entende. Talvez não na primeira vez que você vá fazer isso, esse processo com a criança, né? Mas o que a gente quer que a criança entenda? Que ela está segura, né? Que nós estamos aqui para ajudá-la, que ela pode escolher o que ela quer fazer, inclusive chorar. Se ela precisar chorar um pouco, a gente não fala para uma criança assim, não pode chorar, não vai chorar. A gente fala assim, olha, aqui dentro da sala os seus amigos estão trabalhando e não é legal a gente incomodar os amigos. Vamos, né, chorar na outra sala para que você, a hora que você se acalmar, você pode voltar para a sala de aula. Sempre falamos nesse tom de voz com a criança e sempre explicando os motivos por que é desse tipo de ação. Então, para os pais é muito importante eles entenderem, nós não estamos deixando a criança chorar, nós queremos que a criança tenha a escolha de se acalmar sozinho, porque isso é a educação emocional, né? Você poder falar, né, por que eu estou chorando e o que é que eu posso fazer para melhorar essa situação, né? Então, isso aí é super importante a gente ensinar para a criança. Então, o processo de adaptação é diferente. O processo de adaptação dos pais, a gente conversa muito com os pais. Quando a criança está nesse processo de adaptação, a gente conversa quase que diariamente com os pais, explicando tudo o porquê dessas coisas todas, né, que nós fazemos, né? Gente, muito legal. Só lembrando que a Clover é bilíngue. Aqui fala-se muito inglês e muito bem, o inglês super fluente. E as matrículas estão abertas, como funciona?
As pessoas precisam vir, né, conhecer a escola, entender como a escola funciona, e nós estamos, né, graças a Deus, quase cheios, né, nós temos algumas vagas para a parte da manhã, a pessoa precisa vir conhecer a escola. A gente faz uma apresentação bem completa da escola para os pais, para que os pais possam fazer esse tipo de decisão, porque até o pai decidir, não, eu quero essa escola e por quê, né? Ele precisa entender exatamente todos esses processos e como é que funciona, né? A gente sempre fala que o nosso foco vai ser sempre o desenvolvimento da criança. Então, tudo que a gente faz, a gente analisa o custo-benefício para a criança. Então, nós não fazemos assim, vamos fazer essa atividade aqui porque é muito bonitinha. Não. A gente vai fazer uma atividade onde a gente está vendo que vai desenvolver alguma coisa na criança, que vai ter um conceito que ela vai aprender, além do que você estava falando, né, de fechar o ciclo de trabalho. Isso a Maria Montessori se referia como a ordem do universo, né? Porque se o ser humano entendesse a ordem do universo, né, acho que até as guerras acabariam, né? Porque, por exemplo, você vai na praia, se você for na praia, usar a praia, que é um recurso natural para todos nós, né? E você deixar a praia prontinha para o próximo usuário, esse mundo ia ser maravilhoso, né? É isso, eu acho que essa é a essência que a gente quer passar e que vocês querem passar. Parabéns pelo trabalho de vocês, fiquei super encantada, não só pelo trabalho, as crianças, então vale a pena conhecer Clover Montessori. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece.